Você sempre estraga tudo. Então, vamos direto ao ponto? O narcisista, ele é uma pessoa que ele jamais vai largar do seu pé. Como que ele vai fazer isso? Fazendo fakes, te vigiando. Ele pode até hackear o seu celular e dos seus familiares para ter aquela sensação falsa de controle, né? Ele fica ali na espreita, te observando nas redes sociais, sabe cada passo que você dá, porque ele precisa sentir de alguma forma que está no controle. E quando ele está nessa penumbra, né, nessa escondido, vendo a sua vida escondido, ele tem uma falsa sensação que ele tá no controle, porque ninguém tá vendo, ninguém sabe o que ele tá fazendo, ninguém sabe o que ele tá observando, então ele tem o controle na mente dele. Diferente de outras patologias, como o transtorno bipolar e outras coisas, o narcisismo ele não tem cura justamente porque a pessoa que tem, ela não vê que tem um problema. Diferente das outras patologias que a pessoa percebe que ela não está bem, que ela aceita ajuda, ou às vezes ela até mesmo vai por conta própria buscar ajuda, o narcisismo, ele se sente tão superior, tão no controle, tão acima de tudo e de todos, que ele não vê que ele tem um problema. Sempre o problema é do outro. Então, por isso que não tem como tratar uma pessoa assim. Eles se escondem atrás de um cuidado, de uma proteção, de um amor, mas na verdade eles não amam nem eles mesmos e nem as pessoas. E às vezes eles se escondem no, não, eu preciso saber o que está acontecendo com meu filho. Com uma relação que teve filhos, né, que tem filhos, ele se esconde atrás de vigiar, de estar ali atrás de um fake, ou às vezes até cometendo um digital, né, hackeando o celular das pessoas para ver as mensagens delas. Eles se escondem atrás de tipo assim, eu preciso saber o que está acontecendo com os meus filhos, né? Eu preciso proteger, mas na verdade não é proteção, não tem amor, não tem cuidado. Tudo o que eles querem, tudo o que eles pensam ter é o controle da situação. E para isso eles não medem esforços, né? Além de fakes, de cometer digital, hackeando as coisas e tudo mais, porque tudo isso se configura em crime digital. Não satisfeitos com isso, muitas vezes eles fazem abusos com os familiares ali da pessoa que ele quer atingir, né? Vamos supor, um pai e uma mãe que separou. O narcisista, que é, vamos supor aqui, que é o homem que quer atingir a mulher. Ele não mede esforços para causar o caos na família, ele tenta ali se manter presente no meio do caos, porque tudo isso que ele carrega dentro de si, ele não tem amor dentro de si, ele não tem cuidado dentro de si, né? Ele tem só a sensação falsa de controle, porque na verdade ele não tem controle algum. A pessoa que conseguiu sair das garras de um narcisista, ela é uma pessoa livre, mesmo que ele tente controlar abusos com pessoas idosas, tipo os pais da mulher, por exemplo, né? Tenta ali mandar mensagens, tenta intimidar, tenta fazer uma tensão na família e tudo mais. Eles não medem esforços para tentar fazer o caos que é o que eles vivem, né? Então uma pessoa, uma mulher no caso aqui do exemplo que eu tô dando, uma mulher que sai de um relacionamento desse, ela é livre, ela tem a polícia, ela tem a justiça, ela tem a família, ela tem ela mesma, ela tem os filhos como proteção. E então esse narcisista, ele não tem controle algum, ele tem só uma falsa sensação de controle. E muitas das vezes esses narcisistas, eles são pais ausentes, né? Mães ausentes ali que não sabem nada sobre o filho, não sabem nada sobre a rotina, não sabem nada do que está acontecendo. Eles só acham que sabe pelo controle que eles acham que tem, entende? É tudo um achismo. A mulher que consegue sair das garras desse tipo de predador, ela já ouviu de tudo. E talvez você se identifique com uma dessas frases que eu vou dizer agora. Ah, essa roupa tá curta demais. Ah, eu faço isso pro seu bem. Ah, eu tô tentando te proteger. Ah, eu faço isso porque eu me importo, eu estou cuidando. É cuidado. Não é pra você cumprimentar fulano, não é pra você olhar naquela direção. O que você tá olhando pra aquele homem? Tipo assim, que você nem viu. Mulher minha não usa esse tipo de roupa. Mulher minha não usa esse tipo de maquiagem. Mulher minha não usa esse tipo de brinco e nem de unhas. Você nunca vai achar alguém
como eu. Mas essa é a meta, não achar ninguém igual a você mesmo. Você tá exagerando, tá ficando doida. Você me faz fazer isso. Você me deixa assim. Se você sair, não precisa nem voltar. Geralmente são frases ditas na brincadeira, ou como cuidado, ou como até amor, mas na verdade o cerne ali tem desvalorização, tem falta de amor e tem controle. Uma que é das piores. O que será que ela fez para ele tratar ela assim? O que será que ela fez para apanhar? Alguma coisa ela deve ter feito. À toa que não foi, ela não ia apanhar à toa, não. Essa mulher fez alguma coisa. Mas também, olha como ela estava se vestindo, mereceu. E tantas outras mais que talvez você tá tão acostumada, tá tão inserido na sociedade, ouvir esse tipo de coisa e outras frases que eu nem disse aqui, que para você parece que é normal, só que na verdade não é. Isso carrega uma toxicidade e é muito perigoso, fica atenta. Uma clássica é: você não precisa trabalhar, eu cuido de tudo. Muito cuidado com isso, porque tudo que eles querem é manter o controle. E para manter o controle, é muito mais fácil para eles manter o controle de uma pessoa que não trabalha, que depende dele completamente. Então, cuidado com isso, não caia nisso, sabe? Ah, mas você não precisa trabalhar porque eu cuido de tudo. Ok, que bom. Então eu sei que eu posso contar com você, mas eu vou ganhar o meu aqui também, porque é ótimo a mulher ter o seu próprio dinheiro e isso é muito importante. Mas isso é um ponto para um outro vídeo. O que eu quero trazer hoje é sobre que o narcisista, ele não desiste de você. Ele não te esquece, ele não segue a vida dele. Ele sempre vai estar às sombras, sempre vai estar ali vigiando. Ele não consegue viver a vida dele, ele precisa. Ele é uma pessoa que não tem amor por ele, nem por você e nem pelos filhos. Acredite, nem pelos filhos. Tudo que importa para uma pessoa que tem isso, que é narcisista, é o controle. Eles são fascinados com controle, com manipulação, possessividade. Para ele, tudo é posse. Os filhos, ele não vai visitar os filhos quando vai visitar, né? E tem isso também, tem uns, vai lá, visita um tempinho, vai embora e jura que está sendo um pai presente. Eles não têm interesse em resolver nada, eles não têm interesse na paz, porque eles não têm paz dentro deles, eles não sabem o que é viver em paz. O que eles querem é controle. E vivendo às escondidas, né? Que eles juram que estão às escondidas, eles juram que ninguém sabe que eles estão observando tudo, né? Porque não tem vida própria, então precisa observar mesmo as pessoas, porque, coitados, a vida deles é muito ruim, muito triste, muito vazia. Então eles precisam, né, de você para ter algum alvo na vida. Então eles não se preocupam com os filhos, eles querem usar os filhos para atingir aquele alvo deles, né? No caso aqui do meu exemplo, é o pai com a mãe. Vamos supor que o pai, ele não se importa com o filho, ele não ama o filho, ele não vai visitar porque tá com saudade. Ele vai visitar porque quer colher informações, ele quer ali sondar o terreno dele, igual um cachorro que quer, né, marcar um território. Então, esse é o pai narcisista. Não tem amor. É muito importante você entender isso, mulher. Você, mãe, entender que eles não amam os seus filhos, não. Porque o narcisista não ama, ele não tem amor por ninguém, nem por ele próprio. O que me conforta saber é que cada vez mais isso tem sido trago nessa realidade, esses assuntos têm sido falado nas redes sociais por especialistas. Aqui mesmo no YouTube tem muito vídeo, tem pessoas que... Depois eu vou colocar o nome aqui de alguns canais de pessoas que só falam desse assunto, que o nicho é esse. E é muito importante você abrir os olhos para você não cair, não ser a próxima vítima de um predador desse, porque tá cheio por aí. Outra coisa importante falar, que antes, nas igrejas, não era muito comum abordar esse assunto, né? As pessoas eram um pouco assim, alienadas em relação a esse assunto. Não era uma coisa muito falada. Uma coisa que era muito falada, sempre foi nas igrejas, que eu falo assim, batistas, evangélicas e tudo mais, eu não tenho conhecimentos na igreja católica, eles abordam esse tipo de coisa.
Por muitos anos, se o casamento desse errado, é porque a mulher não foi sábia e não edificou o lar. E colocava esse peso nos ombros das mulheres. Muito a respeito do divórcio, que Deus odeia o divórcio e tudo mais. E isso fazia com que muitas mulheres se sujeitassem a homens maus, homens narcisistas, homens que não tinham um pingo de amor por essas mulheres, que não amavam elas como Cristo amou a igreja. Esse é o papel de um homem dentro de uma família, amar a mulher sobre todas as coisas, como Cristo, como Deus ama as pessoas. Então sempre foi colocado esse fardo muito grande nas costas das mulheres, né? Como se tivesse ela o papel de edificar, de manter, para dar certo, como se o dar certo tivesse que passar por tudo, pelas emoções, até pela saúde mental dela, para poder fazer aquilo dar certo, porque Deus odeia o divórcio. Só que Deus odeia ver um homem maltratando a mulher. A gente vê aí no noticiário que não é pouco. Graças a Deus isso tem sido falado nas igrejas. Já vi vários pregadores falando a respeito disso, que não tem conversa. Se um homem é mau, se um homem é cruel, se um homem te faz ficar, né, com probleminhas, reativa, você começa a viver como um espelho, você começa a agir como a pessoa, né? Então, nesses casos, não tem conversa, é pegar as coisas e vazar, é pegar as coisas e separar mesmo. É caso de polícia, chama a polícia, mas não fique ali em prol de uma religião, em prol de agradar a Deus, porque Deus não está num casamento que seja um circo de horror, que tenha esses tipos de abuso. Deus não está nisso. Deus não está na violência das palavras, na violência psicológica, na violência verbal, na violência física. Saiba que se você está num casamento assim, você também está desagradando a Deus, porque Ele não está feliz de você estar vivendo num hospício, mas você está casado, então é isso que importa. Então Deus está feliz, porque Ele odeia o divórcio. Então você pode estar casada, porque aí tudo que importa para Deus é isso. É você estar casada ali sendo a edificadora do seu lar. Muitas mulheres também se sujeitam a isso porque já veio de uma família com esses problemas. Elas viam esses abusos dos pais ali, aquele circo de horror do casamento dos pais. Elas conviveram com aquilo para elas era o comum, era o normal, que casamento era assim mesmo, entraram em alguma coisa parecida com aquilo, então tudo que elas conhecem é o caos, tudo que elas conhecem é a ofensa, é tratar as coisas com violência verbal, com contenda, com tensão, com ódio, com agressão. Então elas não sabem o que é uma coisa saudável, elas não sabem o que é uma coisa que não é tóxica, que é uma coisa leve. Né? Muitas mulheres não sabem o que é isso, não sabem o que é um relacionamento saudável. Então, por isso que elas sujeitam, porque aquilo é normal, é aquilo que elas viam, elas cresceram vendo. Consequentemente, por elas verem aquilo acontecendo, elas entraram em algo parecido e começaram a viver algo parecido na vida delas. Percebe que é uma coisa levando a outra. Então é muito importante, mulher, se os seus olhos já foram abertos, se você já conseguiu sair das garras de um predador e hoje você é livre, é muito importante que você oriente os seus filhos e outras mulheres também a não caírem, não seguirem por esse caminho e alertar, olha, isso aí não tá saudável, isso aí você tem que rever, isso aí você tem que abrir o olho. E quando eu vejo uma mulher indo por esse caminho, a nossa obrigação é alertar. O que ela vai fazer de escolha, aí é o problema dela, mas o seu papel é alertar. Ah, mas briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher sim, porque se você por exemplo, eu tô falando aqui para uma pessoa que acredita na Bíblia e que é cristã. Se você é esse tipo de pessoa, eu tô falando para você, porque lá está escrito também o quê? Que tudo você vai dar conta. Então, se você vê alguém entrando por um caminho e você não alerta, você vai ter que dar conta disso sim. Você não é responsável pelo que ela escolhe fazer a partir disso, mas você é responsável sim por alertar. Porque muitas vezes a pessoa é alertada, a pessoa sabe que está entrando numa fria, no fundo, ela sabe que é uma péssima escolha e mesmo assim ela escolhe aquilo e aí sofre e vive na pele. O nosso papel não é fazer a pessoa mudar de ideia,
a todo custo, a comprar a nossa ideia, acreditar no que a gente está falando, mas o nosso papel é falar. Se ela vai ser convencida, se ela vai mudar de atitude, se ela vai escolher te ouvir e ver que esses conselhos são bons, aí é uma coisa dela, lá com ela, aí não te diz respeito mais. Mas o papel é falar, alertar e deixar a pessoa escolher. Lavar suas mãos e não ficar sofrendo porque tá vendo. Eu sei, porque eu vejo às vezes gente perto de mim fazendo escolhas que a gente alerta, mas a gente não pode ir lá e viver pela pessoa. A gente não pode sacudir a pessoa, pôr ela amarrada e falar, não, agora eu vou resolver sua vida. Não, você tem que alertar e deixar nas mãos dela e escolher o que ela vai fazer a partir do que você fala. Não se culpe, não se sinta culpada, não pegue esse peso para você. Cada pessoa, não importa se a pessoa é gêmea sua, é assim, próxima de um vínculo muito forte, não importa, você tem que deixar a pessoa escolher. Você alerta e deixa, não pega esse fardo. O que você pode fazer é levar essa demanda para Deus e orar e pedir que Ele convença, Ele intervenha, né, ali, mas você só alerte e saia. Esse vídeo é para todo tipo de mulher, mas principalmente para as cristãs que se sentem com peso de não conseguir tomar uma atitude por medo de ferir a religião ou Deus, enfim. Você não está ferindo. O que fere Deus é viver uma vida tão complicada que os seus sentimentos sempre são os piores, você sempre está esgotada, você sempre está com sentimentos ruins dentro de você. Isso que não agrada a Deus. Deus odeia o divórcio de pessoas que divorciam assim deliberadamente. Ah, acho que eu não te amo mais. Tô aqui, me enjoei, cansei, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, apaixonei ali por outro, não tô afim mais de fazer isso aqui. Sabe, esses divórcios assim, sem pé nem cabeça, que não tem um motivo real, um motivo forte. A Bíblia, ela é sim a favor do divórcio, que pela dureza de você não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Se o seu cônjuge está endurecido, você vê que ele é um narcisista, ou seja, que ele não vai mudar, você não tem que estar ali. Às vezes você é uma mulher de muita fé e crê que Deus pode mudar até mesmo um narcisista que não tem cura para a ciência, que humanamente falando. Mas isso pode ser perigoso, porque pode ser que Deus não mude aquela pessoa, mesmo ele tendo poder para isso, não esteja ali nos planos de Deus fazer aquilo, ele não vai fazer aquilo, e você vai ficar sofrendo aquilo por anos, aguardando um milagre de Deus de curar a pessoa do narcisismo. E aí, quando você vê, você está doente, precisando tomar remédio, indo no psiquiatra, e a sua vida está um caos. Não vale a pena. Então, faça alguma coisa enquanto há tempo. Se esse vídeo tocou você, mande para uma mulher que você sabe que está vivendo algo parecido ou que vai ser importante esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje, apesar de ser um pouco tenso e pesado, mas é muito importante alertar e falar sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau!